Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Jordano. Estou gravando o meu novo episódio do podcast Botando Pra F e dessa vez a minha convidada é a Duda Carrilho, uma amiga. A Duda foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui lá em 2018, 2017, 2018. Sim. E a gente chegou a fazer algumas parcerias juntos, ela me ajudou no treinamento, enfim. E é uma menina que o nome não é um pouco, eu acho um pouco pejorativo, mas encaixa muito no que eu vou chamar ela agora. A Duda é uma menina fuçadeira, mas no bom sentido, uma empreendedora e vocês sabem que eu sou simplesmente apaixonado por pessoas que botam pra F, que fazem, que não importa se está bom, se está ruim, e eu não estou dizendo que a Duda faz de qualquer jeito, eu estou falando que estilo de pessoas como a Duda que vai lá e faz, e ajusta, e melhora, eu sou simplesmente fã. E por isso eu convidei ela no meu podcast. Então, com a palavra, Duda, se apresente, fica à vontade. Modéstia à parte, né? Eu não preciso me apresentar, porque o Jordano já deu a palavra dele. E eu estou aqui hoje com esse convite muito feliz. Sou a Duda, sou mãe, sou empreendedora. Hoje em dia estou aqui nesse país maravilhoso, na Europa. E eu tô aqui, sim. Não tem muito o que apresentar, não. Vamos lá, Duda. A primeira pergunta, na verdade, ela é meio clássica. Como você chegou até aqui, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, e eu vou fazendo algumas intervenções para tentar tirar algumas coisas para a gente discorrer num bate-papo. Perfeito. Olha, não tem muito segredo sobre minha vinda pra cá, porque a minha mãe já morava aqui durante 20 anos, então era inevitável que eu viesse parar aqui nesse país uma hora ou outra. Acabou, assim, demorando um pouco, porque o ideal teria sido eu vir estudar, mas como eu morava com meus avós, era muito apegada, então eu acabei vivendo no Brasil. Aos 19 anos eu vim morar em Bruxelas. E como que foi essa questão? Você estava no Brasil com 19 anos, 18, 19 anos, é meio que você está começando a meio que levantar a cabeça e olhar a vida, as coisas. Como é que foi isso? Foi interessante? Pô, que legal, vou para a Europa ou não? Pô, que merda, vou sair daqui do Brasil, os meus amigos. Como que foi? Olha, assim, eu sempre vi a vida como oportunidades. Então, todas as cidades que eu morei em São Paulo, eu sou do Mato Grosso, todas as cidades que eu morava eu tirei proveito. Então, durante o tempo que eu morava em São Paulo, eu fiz o meu ensino médio, terminou o ensino médio, eu não entrei diretamente numa faculdade, mas eu fui buscar empreender. Aí eu tava numa pegada assim bem health life, vendi iogurte artesanal, montei uma bike food, então eu vivia em contato com a natureza, com as pessoas saudáveis, e esse era o meu marketing. De certa forma, eu sempre estava envolvida em vendas. Aí foi uma época meio chata, porque assim, meu tio ficou doente, assim, como eu sou muito apegada à família, eu voltei pra minha cidade de origem, fiquei um ano lá, antes de vir, só que esse um ano também fiz valer a pena, que aí eu comecei a faculdade de marketing digital, via internet, e comecei... Em São Paulo? Não, aí eu voltei pro Mato Grosso. Ah, entendi. No caso, eu empreendi, eu morava no Mato Grosso, fui pra São Paulo, vivi durante minha adolescência ali, ensino médio, e empreendi. Durante um ano, voltei para Mato Grosso. Mato Grosso, cuidei do meu tio, ajudei ele a perder 50 quilos, enquanto fazia uma faculdade de marketing digital, via internet, e dava aula em uma escola também de educação física, de esporte. Tá, mas poxa, a gente tá falando de uma menina que, bom, se você veio pra cá com 19, você tá falando aí com 16... De onde surgiu isso? Sua mãe estava aqui na Europa. Isso. Como é que é? Quem que é a sua figura que te mostrou assim, olha... Olha, eu até arrepio de falar, porque o nome disso se chama Totó, o meu avô. Totó, gente. Totó. Infelizmente, hoje em dia ele faleceu. Não, então o Totó. Mas ele tá comigo aqui, ó, tá no meu sangue, tá no meu jeito. Eu devo ele tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, a maneira como falar com as pessoas, a maneira como, principalmente, vender. Eu sempre tava na garupa do meu avô, ele tinha uma motinha, ele vendia Brastemp, ele vendia Compra Certa, ele tinha os acessórios de venda dele, os recursos de venda, ele vendia filtro, e eu sempre tava na garupa dele. Ele é o famoso e o tradicional vendedor porta a porta. Não, ele era foda.
O meu avô era foda. Ele ia na feira, ele comprava pastel pra gente, ele vendia uma geladeira. Então, assim, não tinha um local que a gente ia que ele não vendia alguma coisa. E eu sempre tava ali a escutar, a aprender, só que assim, de maneira inocente. Eu nunca imaginei que isso fosse fazer parte de mim. E hoje em dia, com mais consciência e analisando o meu passado familiar, a minha história, eu vejo que eu sou meu avô. Você consegue detectar isso, né? Esse foi um pouco quem deu o start para algumas coisas, né? Eu digo assim, que eu sou o meu vô, assim, de uma maneira atual. Teu vô digital. Meu vô digital, porque o meu avô, ele vendia 100% na rua. Hoje em dia, com toda a nossa vida, até pelo tempo limitado, a melhor forma de vender é pela internet. Estamos vivendo um momento de pandemia onde acelerou isso. Então, assim, eu sou a Totozinha internauta, via digital. Beleza, então você tá falando de 15, 16 anos, teve o Totó e você vem pra Bélgica. Isso. Beleza, você falou que vê tudo como uma oportunidade, mas houve uma ruptura aí ou não? Porque assim, você estava iniciando alguns projetos, pilotos de empreendedorismo. Teve alguma ruptura? Eu também gosto de ver tudo como oportunidade, mas não dá um medinho, por exemplo? Dá, com certeza dá. Juntando o fato que eu cresci com a minha mãe em outro país e eu sonhando, idealizando tudo que poderia acontecer aqui através de fotos, através do diálogo. Então eu sempre fomentei, sempre alimentei essa vontade. Quando foi o momento de vir pra cá, a única coisa que eu pensava foi, infelizmente, eu não vou concluir minha faculdade. Mas assim, o meu tio já tava bem, o meu avô tava bem, tava todo mundo bem. Então eu senti na obrigação, na oportunidade de poder buscar mais pra mim. Até porque a cidade que eu vivia era muito pacata. Então eu estava que cidade ali. Você vivia? Era Alto Araguaia. Uma cidade boa pra visitar os parentes, uma cidade boa. Eu dei palestra já em Maracaju. Não, é longe. Você sabe mesmo Maracaju, né? Mas é do sul, né? Nossa, desculpa, gente, pessoal que tá me acompanhando aí vai dizer que ridículo. Não tem problema. Quando eu mudei pra São Paulo, as pessoas me perguntavam: tá bom, você é do Mato Grosso, anda onça lá na rua? Como é que é? Domesticar esses animais? Os benditos brasileiros aqui, alguns brasileiros do Rio, né, seu Rafael, né, do Rio. Não, lá no Tocantins tem muito baiano. Pô, baiano é na Bahia, pô. Eles me chegavam a perguntar se a rua era asfaltada. E assim, tudo marcha no Mato Grosso, tá, gente? Enfim, retornando. Então, aí foi isso. Eu senti que tava todo mundo bem. Eu sempre buscando mais e querendo também aprimorar meu inglês. Eu queria aprender o francês. Então, assim, eu vi que tava todo mundo bem. Se tá todo mundo bem, eu vou embora. Não precisam mais de mim aqui. Por mais que a saudade é imensa e tal. E vim pra cá com a cara e com a coragem, na esperança de fazer uma faculdade, até você chegar no outro país, você ver a realidade, você se deparar com os problemas, com a questão burocrática, sabe? O que você quer da sua vida, porque quando você pisa aqui no país, você reinicia a sua mente. Você já não sabe mais pra que, pelo menos comigo. Tem muita gente decidida, muita gente boa por aí, mas eu vou ser sincera, eu fiquei perdida. Eu não sabia o que eu queria, o que eu vim fazer aqui, se eu voltava, se eu ficava. Então, assim, o primeiro ano de adaptação foi muito difícil. Por que você ficou perdida? Você veio morar com a sua mãe, enfim. Por que você ficou perdida? Me chamou a atenção isso. Porque eu tinha uma realidade exposta, né? Empreendi, tinha liberdade. E quando eu cheguei aqui, fiquei limitada pela língua, pela estrutura, pelo modo de vida, pelas estações. Então, mesmo se eu quisesse começar a ganhar dinheiro com uma bike food, aqui já não pode, porque em termos legais o país não permite. O clima não permite você simplesmente pegar uma bike e ficar estacionada assim em um parque, como eu fazia em Ribeirão Preto. E entre outros. Foi bem pesado. E beleza, você se sentiu perdida. Então, o que você fez para se encontrar? O pessoal deve estar perguntando, pô, beleza, você se sentiu perdida, massa, tal, eu tô perdido. O que você fez para se encontrar? Márcio, eu simplesmente não forçava as coisas. As coisas pra mim aconteciam. Por exemplo,
Eu continuava simplesmente fazendo o que eu gostava, indo em lugares que eu estava a descobrir, conhecia pessoas e não sei se eu posso falar que as oportunidades apareciam, mas as pessoas me procuravam. E as pessoas me procuravam, eu aceitava. E tanto quando a gente se conheceu, você me procurou através de algo que eu já tinha um envolvimento com a empresa que você trabalhava. Então, assim, as coisas só aconteceram. Eu não sei te falar, eu não tenho uma resposta exata pra isso. É porque a Duda, bom, o que eu acredito, a Duda sempre foi uma menina que prezou muito networking. Então, ela não tem dificuldade de fazer conexões. E é uma das coisas que eu falo muito. Você precisa fazer parte de grupos. E se você não faz parte de grupos ainda, inventa, vai, procura pessoas, procura estar próximo de pessoas. Então, na minha opinião, eu não sei, eu tô sendo tô com presunção aqui dizendo, mas eu acredito que foi isso que eu vi. Pode ser também, a gente estava recente aqui, né? Eu tinha, se não me engano, acho que eu tinha uns 4 meses aqui, 4 meses. 3 meses. Você tinha tipo um mês, não sei, não me recordo. Porque a primeira vez que eu te vi foi a gente fazendo caminhadas com o grupo lá do Brunner. Ah, sim. Você lembra? Aham. No Cinquentenaire, se não me Lá recordo. no Parque Forré, alguma coisa. Alguma coisa assim. E aí, você é muito comunicativa. E eu, óbvio, cara, a menina conversa bem, ela chega, sai. Então, na minha opinião, foi isso um pouco que... Mas beleza. Você começou a receber convites e como que você, de convites, começou a empreender? Porque assim, eu basicamente recebo convites com muita frequência. Como que foi essa tomada de decisão? Como você faz para saber que isso é bom ou isso não é bom? Enfim, isso eu tô curioso. A melhor maneira de você avaliar decisões na sua vida é que você tem que ver se não vai atrapalhar. Se você vai ganhar alguma coisa ou não importa. Se não tá te atrapalhando, vá. Então, a partir do momento que você recebe um convite, ou você tem uma amizade, você tem algo que não te atrapalha, não vai te atrapalhar, você não vai perder com isso. Então, assim, como foi a tomada de decisão para poder empreender, etc. Houve algo também que, assim, eu cheguei aqui, morando aqui mais ou menos uns 5 meses, de 5 para 6 meses eu engravidei. Então, o pai do meu filho, assumimos uma família. E aí, desde então, Caracas, então tudo mudou. Peraí, gente, peraí. E eu tô construindo o tempo cronológico aqui. Eu não sabia, você só tinha 5 meses aqui? Quando eu engravidei, sim. Caracas! Então, então foi muito, muito, muito recente. Foi tudo muito rápido, porque assim que a gente terminou de trabalhar, Não, a gente tava trabalhando, a gente tava até com os projetos a mais. Sim, Agora que eu tô lembrando. A gente já tava com os projetos a mais, foi quando eu falei, É. Márcia, eu tenho que falar com você. É verdade. Aí falou, o que foi? Caraca, é verdade. E eu com aquela cara, né, de aspargo. Aí ele, o que foi? Aí a gente foi, sentou, tomou um café. Ele me apoiou e... Caraca, aí eu eu não segui. lembrava disso, é Aí verdade. foi quando a gente se separou, né? Porque aí eu fui seguir um caminho de maternidade e ele foi seguir os projetos dele. Verdade. Mas ele não me abandonou, tá, gente? A gente só seguiu um caminho diferente e hoje estamos aqui, né? É verdade. Então, Duda, vamos lá. E como que é... pergunta sensacional. E como que é uma menina de 19 anos, recém-chegada num país, 5 meses, é muito recém-chegada. Uhum. Como que é você... Tô grávida. Olha, é bem difícil, porque assim, você deixa de ser a criança, de ser a filha, de ser a neta, pra passar a ser responsável por uma pessoa que vai chorar e você tem que alimentar. Aonde foi? O meu filho, durante a gravidez, eu trabalhei com algumas limpezas, mas nada muito pesado, desde o início, porque assim, eu cheguei, trabalhei com você, trabalhei com uma pastora também, pastora Fabíola, que eu sou grata demais, ela me mostrou a cidade, eu colava com ela, assim, aprendi muito, sabe? Ela é sempre muito dinâmica. Então, colei com pessoas que estavam aqui. Aí você chegou, por mais que estava recente no país, estava cheio de projetos. Então, assim, fui pegando.
E aí, durante a gravidez, eu parei com tudo. Parei com tudo, fiquei na minha, resguardei aquele momento pra poder entender o que eu tava passando e o que eu ia passar dali em diante. Não foi fácil, amo meu filho, amo minha família, mas assim, pra você digerir e ver que tudo aquilo que você planejou vai ser completamente diferente, mais árduo agora, sabe? Você necessita desse tempo, você tem que ter essa pausa, porque senão você pira e você chuta o balde, não sabe onde buscar o balde e a vida fica louca, sabe? Sim, eu tive que ter essa retirada e eu vi que foi a melhor coisa que aconteceu. Então sabe? foi uma retirada estratégica. No momento eu não sabia que era estratégica, mas eu por instinto me retirei, me afastei, guardei aquele momento pra mim. Foi uma gravidez muito gostosa, minha família me apoiou total, todo mundo muito ansioso, mas assim, pra outros de fora, assim, eu me resguardei totalmente. Entendi. Importante. Ok, beleza, engravidou, teve esse momento de retiro. E como que foi a volta? Menina, a volta foi com tudo. Ó, meu filho nasceu. 3 meses depois eu já tava louca, impaciente, querendo dinheiro, sabe? Porque assim, eu sempre tive meu dinheiro, Até quando eu era criança, eu limpava, lavava a vasilha pra minha avó. Meu tio me dava uma mesada lá, ele me dava R$150 por mês. E meu tio, assim, era uma pessoa muito, muito boa, porque ele me incentivava, ele me pagava pra ler, sabe? Então, tipo, nossa, que loucura, como assim? Essa é obrigação, mas graças a isso eu tô aqui. Top. Então, na minha cabeça era assim, pra mim ganhar dinheiro eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Onde foi o momento do start, quando meu filho tinha 3 meses, só voltando um pouquinho, fica à vontade. Abre aspas, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei assim, nossa, aqui não tem uma pizzaria brasileira. Não tem uma pizzaria brasileira, ok. Quando eu engravidei, eu fiquei louca de desejo em esfirra do Habib's, que eu amava lá em São Paulo. Pizza brasileira. Então, assim, querendo ou não, eu passei 9 meses, né, pensando sobre essas gordices, essas gostosuras. E não achava. Pizzaria tem toda esquina, mas não como a nossa. E quando meu filho nasceu, eu trocando uma ideia com meu irmão, e eu sou muito espiritualista também, sabe? Tem certo tipo de coisa que eu só jogo no ar pra ver em voz alta, o que ele me responde. E eu arrumando minha cama, assim, o meu irmão me ajudando, eu falei, nossa, maninha, eu preciso ganhar dinheiro, o que eu faço? E eu já tava na minha cabeça assim, vender pão de queijo, mexer com massa. Ele falou assim, por que você não vende pão de queijo? Eu falei, bingo, já é um sinal. E aí eu comecei a refletir nisso, na verdade o pão de queijo ficou pra último plano. Eu comecei já fazendo pizza, esfirra. Nesse meio tempo tinha uma mulher que morava com a minha mãe. Eu já não morava mais lá, eu já tinha minha casa, assim, com meu marido, meu irmão. Meu irmão morava com a gente. E aí essa mulher começou a me incentivar, a me ajudar. Ela fazia as massas, eu trazia a ideia, eu ficava ali picando as coisas pra ela, ajudando, auxiliando. Só que deu 2 meses, ela falou, Duda, eu preciso fazer isso e isso com a minha vida. Eu vou ter que sair da nossa parceria, sociedade. Eu falei, tranquilo. Aí eu assumi tudo, porque eu já fazia tudo assim, mas você, por exemplo, beleza, antes desse ponto, se alguém chegasse na sua casa e falasse assim, Duda, faz uma pizza deliciosa pra gente, você fazia? Olha... Isso é sensacional, cara! Pode ter certeza que eu faria qualquer coisa que seria parecido com uma pizza, porque eu amava fazer lanche. Lá na casa do meu avô, pelo espírito político dele, sempre é muita gente. Dá 3 horas lá em casa, parece que é uma padaria, sabe? Assim, a galera chega, cadê o café, não sei o quê. Então, eu gostava muito de agradar as pessoas. E sabe o que é engraçado? Lá no meu avô, eu fazia umas torradas e temperava como se fosse uma pizza mesmo. Então, assim, eu fazia ali um presuntinho, queijo, tomate picado. A pessoa via, oh, meu Deus, que lindo. Minha avó ficava chocada. Eu pegava o cestinho do pão ali, fazia tudo de mais gostoso. Finalizava com orégano e eu alimentava esse cheiro. Nossa, parece pizza. Mas nunca pensei lá no Brasil assim, nossa, vou tentar fazer uma pizza, né? Então, também, eu sempre gostei, assim, bem perfeccionista em detalhe, coisas pequenas, sabe? Então, na verdade, o que você fez? Você não definiu um produto e depois vendeu. Você definiu um público, uma lógica, e aí, pode ser, eu posso atender esse público com pizza. Isso é sacada. Isso é sacada. Muita gente começa ao inverso. Muita gente procura, não, eu vou vender pizza. Não. Entende para quem você vai vender, entende
né, qual o mercado que você está, quem você quer atender, e aí define um produto para lá, entendeu? E como a Duda viu isso, pô, não tem pizzaria brasileira aqui. Sacada sensacional. E engraçado, porque assim, eu comecei do menor para o maior. Eu comecei com a ideia, eu vou vender um pão de queijo, mas a ideia era vendas, né? Porque não tem como você ganhar dinheiro se não for através de vendas. Não tem. Então, vamos lá. Ganha dinheiro, limitado, mas liberdade do seu esforço tem que ser com vendas. Pode ser. Aí eu comecei idealizando um pão de queijo, chegamos a fazer uma receita, mas logo já deixei de lado, eu vi assim, isso pra mim não serve. Quero uma coisa maior. Aí a gente começou a focar nas esfirras, que deu muito certo também, até por conta do Brasil que tem essa quarta em dobro, tem esse lance de você comprar uma quantidade, vinho dobro. Eu gostava dessa ideia, porque eu falei, acho que tá precisando disso, desse calor, dessa vontade de ligar em algum lugar, receber algo e receber em dobro, etc. Só que aí a galera começou a pedir muita pizza. Então, assim, a gente falou, vamos atender a necessidade, por que eu vou, né? Então, perfeito. Eu coloquei o carro-chefe a pizza, sem perder atrás, assim, tá dividindo o mesmo vagão as esfirras. E aí a gente abandonou completamente o pão de queijo e introduziu as fritas, que seria quibe e coxinha. Então a gente trabalha com esses 3 produtos fixos e a gente atende a galera com isso. Aí, sem querer diversificar muitos produtos, a gente diversifica muitos sabores, o que faz toda a diferença. E aí a gente tá aí trabalhando com os brasileiros. E por que ela é chefe? Olha, eu tenho comigo assim... É uma coisa meio de empoderamento também? Total. Assim, eu não sou formada em chefe de cozinha, mas eu sou especialista em me achar a CEO, né? Então, assim, eu adoro essa ideia de comando, eu adoro essa ideia de estar na liderança e isso não é, assim, algo que eu escolhi. Veio de mim desde criança. As minhas amigas reclamavam, nossa, Duda, você é muito chata, você quer mandar em tudo, sabe? Então, assim, isso veio de mim. Então, o que me pegou não foi nem, assim, chefe de cozinha, foi o nome chefe. Ah, entendi. Então, assim, ela é chefe, não importa se é de cozinha, se é da empresa, ela é chefe, alguém aqui é chefe. Então, hoje em dia, a gente tem o chefe de produção, tem a chefe, né, no caso, que é a dona da empresa, e assim vai. Mas assim, foi algo bem aleatório, mas esse nome me chamou muita atenção, porque pra mim tem um peso muito grande falar, bateu, ela é né? chefe. Bateu. Teve outros nomes? Não, pior que não. Eu só tive dificuldade, assim, no começo de criar uma logo, mas isso é normal, né? Mas em relação ao nome, eu refleti, bati o olho nesse e transformei em francês, que mesmo falando ela é chefe em francês e ela é chefe ela é chefe em português e francês dá na mesma. C'est la même chose. Apesar que muita gente acha que Ellen é chefe, então eu sou conhecida como Ellen é chefe? Ellen. A galera tudo me liga, oi Ellen, não sei o que, aí eu já me acostumei, eu não ligo não. Ou Ellen é chefe? Ellen. Mas é incrível, assim, até a pessoa tá do meu lado, ela vai ler Ellen, é assim, automático, mas nada grave. Duda, isso é muito bonito, bacana, motivador, mas a gente sabe que empreender não é uma tarefa de criança. Empreender não é uma tarefa de... Vamos lá, vamos falar um pouco das dificuldades, ou as principais dificuldades. Não gosto de falar muito de dificuldade por questões de peso da palavra, mas quais foram os maiores desafios? O primeiro, vamos elencar. Primeiro, o maior desafio. Joga limpo, seja sincero. Tá. Não vai, não, vamos lá. Eu vou refletir para tentar ser o mais clara possível. Eu acho que o maior desafio é você ter a confiança no seu produto para você poder vender mesmo em cima de crítica. Por quê? Graças a Deus, nessa minha trajetória, teve clientes que foram, assim, anjos, que me ajudavam, assim, primeiramente ajudava comprando. Porque, afinal de contas, a gente precisa de dinheiro para continuar aí. Dinheiro. Outra, eles incentivavam moralmente, eles me incentivavam falando que o produto era bom, ou às vezes o que poderia melhorar, mas de uma forma super clássica. Então, assim, no meu começo, que eu fazia tudo muito... sabe, pequenas frações, então você se dedica muito mais, ainda mais que é o começo. Entendi. Então você ainda tá aprendendo habilidades, se ficou ruim você não oferece, e hoje, graças a Deus, até hoje é assim, mas hoje em dia os erros diminuíram muito, né?
mas é que outros desafios aumentam. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio maior é a confiança. Confiança no produto. Confiança no produto. A Duda tá falando isso porque ela é chefe, ela é empoderada. Assim, raramente você... É muito difícil encontrar mulheres como a Duda. Não tô falando porque ela tá aqui, não. Entendeu? Não, é porque a maioria das mulheres que eu conheço são mulheres que são tímidas e têm vergonha de si. E isso é por culpa da criação, que foi criada como... Não, coitadinha, é uma mulher, entendeu? E aí caem nos braços de homens e os caras são filhos daquele lugar mesmo e tira todo o encanto da mulher. Então, assim... As mulheres, especialmente nesse momento atual, eu tenho percebido muitas mulheres retraídas. Né? E quando você se retrai, você não tem autoconfiança. Uma das coisas que eu falo muito, eu falei agora recente no último vídeo, que foi o medo de vender, como perder o medo de vender. O medo de vender está associado a duas coisas. Primeiro, a não confiança no produto, isso você está falando. Né? Você não confiar no produto. E o segundo, não confiar em si mesmo, entendeu? Então, para você, a dificuldade foi o produto. Sim. Entendeu? Mas tem a questão da confiança em você. De onde vem essa confiança em você? Olha, assim, como eu estava vendendo para brasileiros, eu não tinha nenhum empecilho sobre mim mesmo. Até porque, assim, eu contei só uma parte da história. O meu filho nasceu, mas assim, eu não tinha entregadores, eu não tinha assistente de cozinha e eu não tinha um espaço próprio. Então eu fazia tudo na minha casa, diariamente. Cansei de virar madrugadas ou acudindo o bebê ou pesando e fazendo massa. Então, assim, meu filho tinha 3 meses, tava época de frio. Então, assim, era eu e ele. A gente montava o produto, eu entregava congelado, eu colocava as coisas no carrinho embaixo e a gente ia, pegava metrô, pegava bus. Pra você ter ideia, eu atendia toda a Bruxelas. Só que um dia bom é quando eu conseguia fazer 4 entregas. E isso eu tinha que sair de manhã de casa. Por conta, assim, os transportes públicos são ótimos, só que é demorado. Sim. Se você pegar um carro, uma bike, você vai muito mais rápido. Eu não tinha dinheiro pra deixar meu filho com babá. Toda minha família era toda ocupada, tipo, minha mãe, meu marido, meu irmão. Então, assim, você não tá trabalhando, então você cuida. E claro, o filho é meu. Então, tipo assim, eu falei, tá bom, mas eu vou trabalhar com ele, então, e eu vou me superar. Se vocês precisam de um tempo pra estar com ele, eu vou provar que eu consigo fazer dinheiro mesmo com ele. E de certa forma era até bom quando ele ia comigo, porque aí eu conseguia carregar mais pizza, sabe? Então, assim, eu achava ótimo. Só que, assim, é bem hard, porque... Cara, isso é botar pra F. Isso é, cara... Gente, quem sofreu, eu acho que não foi nem eu, foi o Lorenzo, meu filho, porque no frio eu tinha que trocar ele em ponto de ônibus. Não, o moleque vai crescer ninja. Já eu não dou mole pra ele não, meu filho, não dou mesmo. Certinho. E assim, era bem foda, porque imagina, ele ficava o dia inteiro no carrinho, ele só tinha 3 meses, tinha vezes que eu tinha que pegar ele no colo, fazer ele acalmar, e eu não sabia lidar muito bem com o bebê também, né? Então, eu aprendi, ele aprendeu, a minha família empreendeu. Entendeu? E graças a Deus, hoje em dia, tudo marcha tranquilamente. Top. Ele tem um cantinho dele, mas foi fase muito difícil. Muito difícil. Primeiro desafio, confiança no produto. Segundo desafio... Mobilidade. Recursos. Não, é mobilidade. Você literalmente, você não tinha tempo. Existe um conceito muito bacana, e talvez num outro vídeo grave, que fala sobre alavancagem de tempo. Tá? Anote isso aí, alavancagem de tempo, depois pesquisa, tem livros que falam disso. O que é alavancagem de tempo? É transformar segundos em minutos, minutos em horas, horas em dias. E é isso que você estava fazendo, porque você não tinha tempo. Por quê? Aquele tempo era para o seu filho. Então você pegou aquele tempo ocupado e transformou ele num tempo de entrega. Então você alavancou, você dobrou o tempo. Isso é sensacional, esses conceitos são sensacionais. Eu não deixei de cuidar dele, eu não deixei de dar atenção, porém ele estava comigo, estava me ajudando. E aí talvez você esteja pensando aí, especialmente você que é mulher, você que é uma dona de casa, não, mas a minha vida tá difícil. Caraca! Olha, uma coisa eu posso te falar, minha vida ia estar muito mais difícil se eu não tivesse tomado essa decisão. E eu dei um limite, eu coloquei tempo. Eu falei, eu não vou passar por isso mais do que tanto tempo. Eu vou fazer isso. Então, assim, com o tempo
a confiança no produto fez com que as pessoas gostassem, a qualidade no produto fez com que as pessoas gostassem e continuassem comprando. E com o tempo eu conheci pessoas e recurso e o conhecimento de, putz, nossa, eu preciso de um entregador. Então, assim, são coisas tão óbvias que antes não caía a ficha, até você tá naquele mercado. Então, eu acho que eu sofri muito tempo também por falta de pensar um pouquinho mais, de pensar um pouco fora da bolha, porque teve uma hora que eu tava tão dentro da bolha, porém fazendo tudo o que eu queria, tudo que eu precisava, que aí assim, as pessoas que ficavam falando assim, nossa, Duda, você precisa de ajuda, isso e aquilo. E aí eu fui começando a aumentar a equipe também. Massa, bacana. Bom, tem uma coisa que você não comentou aqui, mas eu quero trazer porque produto novo, experiência nova, você é você é uma jovem menina, vamos dizer assim. Muita gente tem umas amigas que me chamam de menina mulher. Porque você tem 22, é inacreditável. É inacreditável. Eu tenho 23, pra você ter uma ideia. Há 23 anos atrás, né? Duda, Tô brincando. como você lidou com as críticas? Porque é o seguinte, tem pessoas maravilhosas, mas tem uma galera que, puta que pariu. E aqui pode falar palavrão, Duda, aqui botando pra F. Como você lidou com as críticas? Porque o maior medo, na minha opinião, especialmente a pessoa que está começando a empreender, especialmente a mulher, é a crítica. É ser negada, é a rejeição. Porque a crítica é uma espécie de rejeição. Sabe o que eu fiz? Eu enfrentei e ignorei. Eu enfrentei quem tinha que ser enfrentado e eu ignorei quem não fazia diferença nenhuma. Tecnicamente, isso não foi difícil, porque eu sabia o que eu queria, sabia onde eu queria chegar e eu não ia interromper o meu ciclo. E as pessoas que eu ignorei é porque simplesmente não faria diferença nenhuma o que elas pensavam ou não, e dava ouvido 100% para as pessoas que me incentivavam. Pode parecer fácil, mas se você trabalhar bem a sua mente, como eu trabalhei antes, através de livros que eu li, através do conhecimento que eu tinha, através da faculdade que eu fiz, que não foi muito tempo, mas o conhecimento que eu tinha agregado a esses projetos tal, me fez lidar isso. Já teve algum dia você ter entregue um produto seu e alguém ter mandado uma mensagem pra você, assim, reclamando? Com Duda, certeza. Desculpa, Duda, eu gosto de você, mas tava ruim. Já, hoje em dia, assim, as pessoas falam assim, olha, o atendimento é ótimo, não sei o quê, mas eu não gostei tanto do seu produto. E eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de falar isso, porque eu tenho amigos maravilhosos que eu não gosto do produto deles. E eu tenho a minha própria opção. Gente, eu tenho liberdade, dou liberdade para as pessoas. Eu vou no mercado, eu tenho a opção de escolher a marca que mais me agrada de um mesmo produto. Então, não se prendam a isso. Não se prendam a isso. Façam atenção se a pessoa reclamar, por exemplo, da qualidade, ou às vezes o produto não chegou como esperado, ou como você prometeu. Isso sim, você tem que prestar muita atenção. Agora, assim, até como um feedback. Olha, Duda, sim, e você pensa até como você pode melhorar essa experiência da entrega. Agora, assim, não gostei do seu frango, seu tempero, você não tem tempero. Então, assim, tá bom, desculpa, mas eu prefiro Burger King do que McDonald's, porque isso e aquilo, então... religião, é time, essas coisas, né? Não dei ouvido, assim, a alguma crítica que eles estão dando sobre o seu perfil, mas sim sobre a qualidade e a maneira como você está entregando. Sensacional, Agora... sensacional. Isso não foi desafio pra você. O que foi, o que mais foi desafio pra você? Tem mais alguma coisa assim que te marca, te chama atenção? Tem, assim, estrutura, porque... Como começou a aumentar as vendas, assim, já não tinha estrutura, porque tinha só uma geladeira lá de casa e eu necessitava muito de freezer, de espaço, então seria estrutura, a dificuldade. Mas que, assim, eu só tive essa dificuldade porque o negócio foi aumentando. Se o negócio não aumentasse, claro. Eu ia estar cômoda. Então, assim, foi confiança no produto, enfrentar as críticas e o terceiro foi... espaço. Tá, e como que foi as tuas estratégias iniciais de atração, de marketing?
que você utilizou? Redes sociais, óbvio, mas teve alguma coisa assim, pô, Jordano, isso me ajudou. Sim. Levando em conta que eu trabalhava muito bem minhas fotos, ângulo, edição, que já eram coisas naturais que eu amava, isso chamava muita atenção, porque as pessoas me elogiavam muito pelas fotos, elas compravam pelas fotos, elas se instigavam através daquilo que eu postava sempre, um Instagram ativo, bons parceiros de divulgação. Eu não hesitei em dar muitos produtos para clientes. Eu acho que assim, por mais que a gente está numa época digital, eu só cresci pelo boca a boca, pelas pessoas experimentando meu produto. Então eu não hesitava. Na minha cabeça estava assim, eu não tenho dinheiro, mas se eu quero investir, eu tenho que dar para as pessoas. Eu tenho que dar para as pessoas. Então foi isso que aconteceu. Top. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que dar para as pessoas. Ou seja, ela tem que investir. Eu tenho que dar o que eu não tenho. Então como que eu vou fazer isso? Então... Sensacional. Vamos lá. Bacana, a gente já falou das dificuldades, falamos do início, falamos das dificuldades. E quais são, o que você acredita que é a maior virtude da Elechef? Bom, a maior virtude da Elechef é fazer com que as pessoas se sintam em casa, se sintam abraçadas e sintam como se elas estivessem se reconectando com as raízes delas, porque não é Elechef, é família Elechef. Então nós não somos uma pizzaria, nós somos uma família, uma empresa, e nós estamos na casa das pessoas como parte, como membro. Porque não tem uma pessoa que come a nossa pizza que não fala, meu Deus, eu me senti no Brasil, eu pisei no Brasil. Então isso é cada vez mais forte, cada vez mais exaltado, e eu quero sim não vender pizza, mas eu quero vender momentos para as pessoas onde elas se sintam unidas, acolhidas e se sintam bem com as famílias, a família que elas criam aqui, porque muitas vezes nós viemos sozinhos, então nós criamos o quê? Família entre amigos, entre primos, conhecidos. Então a família Elechef acolhe todo mundo que sente saudade do Brasil, da família, e a gente quer cada vez mais se unir como uma família, família bem forte. Essa é a sua proposta de valor. Sim. Clara, assim. Beleza. E o que virá? Quais são o que está apontando aí no horizonte do futuro? O que tem de que pode acontecer? Como que é? Dá para falar alguma coisa? Gente, eu tô esperando as oportunidades. Vocês vão ver. É só ficar ligadinho aí, ó, acompanhando, trazendo inovações, pedidos que vocês mais sentem falta. O resto deixa com a gente. A gente vai fluir, a gente vai mostrar. A gente quer sempre vocês aqui pertinho da gente, sabe? Eu quero vocês comigo, gente. Vem pra cá, vem pra família Elechef. O que pensar de 2020? Aliás, o que esperar de 2021? Olha, o que esperar de 2021? Muita força, viu, gente? Força, não desista. Continua no seu projeto. Não tenta copiar ninguém. Faz aquilo que tá dentro do seu coração. Com o tempo você vai desenvolvendo. Você pode ter certeza que o que você tem aí dentro é muito melhor do que você tá vendo. Use as pessoas, os empreendedores de hoje em dia para te motivar a fazer melhor. Aprenda com o que eles estão falando, mas não deixe de seguir o seu instinto, buscar sua própria sabedoria e fazer isso que está instigando seu coração. A melhor forma de ser bem-sucedido, tanto pessoalmente como profissionalmente, é você fazer aquilo que está encalhado aqui, ó. Então trabalhe para florescer. Agora eu posso falar do Márcio Jordano. Ele me ajudou muito mesmo, porque ele, além de ser coach profissional, eu trabalhei com ele quando ele chegou aqui, então através dos cursos, da palestra que ele fazia, eu sempre acompanhava, sempre ouvia, sempre tirava proveito. Até recentemente, tem uns 2 meses, ele foi convidado pela Elechef, pela família Elechef, a dar palestra para os funcionários, para a equipe. Todo mundo amou, saiu transformado. A gente começou a seguir os conselhos que o Márcio nos deu. Então, assim, eu não sei tudo. O que eu sei é o que eu sigo no meu coração, os livros que eu leio e as pessoas sábias que eu ouço. Então, assim, não ouve qualquer pessoa, busque pessoas de verdade, pessoas que tenham conhecimento para poder te ajudar nessa caminhada. Eu acho que só assim para você continuar firme e focado. Então, bom, ouvir pessoa. Então, cita aí alguns livros que te marcaram, você falou que lê, você gosta.
Isso que te marcaram aí? Tony Robbins, Kiyosaki, eu gosto muito de Flávio Augusto como empreendedor. Assim, então, eu não tenho um leque de pessoas, mas eu tenho pessoas assertivas. Porque, por exemplo, pro lado emocional, eu sempre busco Anthony Robbins. Para poder empreender e desenvolver esse espírito voraz, Kiyosaki. E como pessoa real, presente, o Flávio Augusto. Eu não sei porquê, eu tenho esses 3 espelhos, assim, são figuras masculinas. Né? São mentores. São figuras masculinas e é pra mostrar pra você, mulher, que isso não tem nenhuma barreira. Você, não importa em quem você tá se espelhando, desde que seja uma pessoa de caráter, que tenha um conhecimento, siga. Não importa se é homem ou se é mulher, não temos essa disputa, mas a ideia é empoderar cada vez mais mulheres. Que fase da Duda, inflamando aqui, ô Duda, você tocou o terror. E eu vou falar, mais do que as pessoas me derem feedback de que está no Brasil, de que seu produto é de qualidade, parabéns, são pessoas que começaram a empreender depois que eu comecei a empreender. E principalmente eu escrevo uma frase na caixa da pizza que é: coragem para realizar seus sonhos. Tem 2 mulheres, que eu não sei se convém citar, mas que elas começaram a empreender produtos diferentes, sem copiar ninguém. Então, assim, eu tô vendo no mesmo caminho. Elas estão no mesmo caminho, assim, trabalhando bastante na foto, no marketing, pegando divulgação. E eu tô vendo claramente um futuro aí, como da Elechef, ou talvez até maior. Vai depender de cada um, do esforço de cada um, mas eu fico muito feliz, muito realizada que através da pizzaria a gente tá conseguindo mover e motivar muito mais gente, muito mais mães, muito mais mulheres, muito mais pessoas novas. Show de bola. Bom, já falamos de livro, já falamos de figuras, já falamos de exemplos, já falamos de mentores. Ô Duda, se você pudesse escolher um lugar para morar, onde seria? Olha, levando em conta que eu já vivi no Brasil, morei no extremo e no bom, né? Porque o extremo seria o Mato Grosso, né? Um lado bom, mais ativo, São Paulo. Morei em Bruxelas, aqui na Europa. Eu tenho um sonho também de poder visitar os Estados Unidos, mas, assim, algo a mais também, não só visitar, sabe? Eu gostaria de morar em outro país, com certeza, mas com a Elechef ativa, sabe? Então, assim, aos poucos, colocando um Elechef em cada lugar, porque o Brasil eu já conheço, já sou de lá, que eu peguei muito da inteligência europeia também. Então, acho que eu tenho essa vontade, eu tenho essa vontade de poder pisar em outros territórios também, com certeza, sem sombra de dúvida. Show de bola, show de bola. Bom, sensacional, papo assim, alto nível. Duda, para terminar, imagina que algumas mulheres, algumas jovens, como é que é? Jovem menina, mulher menina? Menina, mulher. Algumas meninas mulheres estão aí te escutando, te vendo, se identificaram com você. Qual é a mensagem que você deixa? Eu não gosto de falar conselho, essas coisas são muito... A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de conselho, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. Exatamente. Entendeu? Então, muito cuidado com conselho. Mas uma mensagem, assim, algo que talvez está no teu coração, que você gostaria de falar. Eu não tenho dúvidas em falar. Coragem para realizar os seus sonhos. Coragem. Só isso. Top. Então é isso, pessoal. Bom, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para esse podcast. Prazer. Eu quero deixar aí aberto aqui, se você conhece alguém como a Duda, tá botando para F, né? Gosto sempre de lembrar que esse podcast, eu entrevisto pessoas aqui na Europa, brasileiros na Europa. Ah, não, mas tem que ser empreendedor. Óbvio, eu não consigo ver alguém botando para F se não empreendendo em algo. Que esteja em algo. Então, se você conhece uma mulher, um homem brasileiro que está empreendendo na Europa, deixa nos comentários aqui, responde, olha, entrevista tal pessoa, que aí eu vou entrar em contato com essa pessoa, e se essa pessoa disponibilizar o tempo dela, eu vou fazer a entrevista. Já estou com algumas outras pessoas também em mente para entrevistar. É isso, muito obrigado. Obrigado, Duda, mais uma vez. Aqui é o Márcio Giordano, um prazer estar falando com vocês. Compartilha, curte, comenta e vamos botar pra F. Tchau, tchau. Até a próxima.